Como Salomão gerenciava o seu império vasto e suas 1000 mulheres. Como ele mantinha a ordem em um mundo de luxo, intrigas e poder absoluto. Ao contrário de qualquer outro rei da história, ele não só governava um império de riquezas, mas também era o soberano de um harém extraordinariamente grande, composto por 700 esposas de linhagem nobre e 300 amantes. A vida cotidiana no santuário de Salomão e no palácio do rei era repleta de segredos, rituais de sedução e uma complexa dança de poder e política. Mulheres escolhidas a dedo, preparadas e embelezadas com banhos aromatizados e óleos preciosos, trançando seus cabelos com fios de ouro, aguardando a noite que poderia mudar o rumo de suas vidas. O santuário, com sua grandiosidade e suas cerimônias místicas, era o centro de tudo. Mas o que poucos sabem é que esse cenário de opulência escondia uma trama de rivalidades intensas, uma luta constante pela atenção do rei e mistérios que ainda não foram desvendados. Hoje, vamos explorar como o Santuário de Salomão e seu imenso harém operavam, as táticas e os encantamentos utilizados e até mesmo um enigma de proporções sobrenaturais, o Anel Mágico de Salomão. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensa sobre o monarca mais influente da história. O ano é 957 a.C. O sol de Jerusalém brilha com força, refletindo o resplendor de uma edificação tão grandiosa que faz qualquer visitante se curvar diante da majestade do Santuário de Salomão. O templo, erguido sobre o Monte Moriá, não era apenas uma maravilha arquitetônica, era um símbolo do poder celestial que emanava de Salomão. Imagine a cena. Uma estrutura de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura, cujas paredes eram revestidas inteiramente de ouro, reluzindo sob os primeiros raios de sol. Essa não era uma simples construção, mas um projeto colossal que exigiu mais de 180 mil trabalhadores e 7 anos de trabalho ininterrupto. Imagine os comboios de cedros do Líbano, madeira valiosa trazida das florestas do norte, e os artesãos fenícios talhando meticulosamente cada detalhe. As pedras, algumas tão grandes quanto uma casa moderna, foram transportadas através de engenhosas invenções. Cada bloco de pedra foi movido com precisão, e o som dos martelos e talhadeiras ecoava noite e dia, enquanto a cidade de Jerusalém assistia a este processo épico. O coração do santuário era o Santo dos Santos, um cubo perfeito onde repousava a Arca da Aliança. Apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse local sagrado, uma vez por ano, no dia da expiação, e ele o fazia com grande temor e reverência. O aroma de incenso sempre pairava no ar, misturando-se com o cheiro doce do cedro, criando uma experiência sensorial indescritível. A construção do templo era um reflexo da sabedoria de Salomão e de sua visão de Deus. Para garantir que o culto sagrado nunca fosse interrompido, o rei estabeleceu um sistema inovador. 24 grupos de sacerdotes, alternando-se em turnos, asseguravam que as lâmpadas de ouro sempre estivessem acesas, os pães da oferenda fossem preparados e as orações nunca cessassem. A ordem e o equilíbrio eram fundamentais, pois o Santuário de Salomão representava a perfeição que ele buscava em sua governança e em sua relação com o divino. O santuário não era apenas um centro religioso, era uma cidade por si só, com seus próprios códigos de conduta, hierarquia e sistemas. Ao amanhecer, muito antes do sol atingir as muralhas douradas, um verdadeiro exército de servos e levitas começava a trabalhar. O clangor dos portões de bronze anunciava o início de mais um dia de atividades sagradas. Servos transportavam água em ânforas de ouro, limpando os pátios com vassouras feitas de fibras consagradas. Cada pedaço de mármore era polido com tanta perfeição que se dizia que era possível ver o próprio reflexo nas superfícies.
mas o santuário também estava imerso em música. A orquestra de instrumentos antigos tocava desde harpas e trombetas até símbolos, criando uma atmosfera celestial que ecoava além das muralhas de Jerusalém. As melodias eram escolhidas para acompanhar os momentos mais sagrados do dia, refletindo a importância espiritual de cada ação. Os músicos, especialmente treinados, tocavam para garantir que o ambiente nunca perdesse sua conexão divina. O harém de Salomão era tão impressionante quanto o santuário, mas também muito mais complexo. Imagine um palácio vasto, onde 1000 mulheres viviam, cada uma com seu próprio espaço, sua própria vida e suas próprias ambições. Esse era um centro de poder onde a rivalidade e a sedução estavam em jogo a cada instante. Mulheres eram escolhidas para estar ao lado do rei, mas havia mais do que isso. Ali, elas formavam alianças, teciam intrigas e disputavam não apenas o corpo do rei, mas também sua confiança e sua influência política. As esposas de linhagem nobre ocupavam os andares mais altos do palácio, com vistas para os jardins luxuriantes, enquanto as concubinas residiam nos andares inferiores. Mas, apesar da hierarquia, todas tinham um propósito: garantir que seus filhos fossem os escolhidos para a sucessão do trono. As mulheres mais influentes usavam seus encantos, suas habilidades políticas e até seus conhecimentos espirituais para conquistar Salomão e, assim, garantir o lugar de suas famílias no futuro do reino. A filha do faraó, por exemplo, ocupava uma posição privilegiada, residindo em um palácio exclusivo. Ela não era apenas esposa do rei. Ela era uma princesa egípcia com um séquito de servas, músicos e dançarinas. Seu poder era imenso e ela usava seu charme e seus dons para conquistar tanto o coração de Salomão quanto os outros membros da corte. Outras mulheres, como as de Moabe e Sidônia, também tinham seu papel. As moabitas eram mestres em fragrâncias exóticas, enquanto as fenícias dominavam a arte da tecelagem de púrpura imperial. Cada uma trazia consigo tradições, habilidades e mistérios próprios que ajudavam a consolidar sua posição na corte. O processo de escolha das mulheres para uma noite com o rei não era apenas uma simples seleção de beleza, era uma verdadeira cerimônia mística. Antes de ser escolhida, a mulher passava por um processo de purificação e preparação que durava o dia inteiro. Ela se banhava em 7 piscinas aromatizadas, cada uma com essências diferentes como mirra, aloés e canela. O óleo que passava sobre sua pele era preparado com fórmulas secretas que mantinham a suavidade e o brilho. Um segredo passado de geração em geração no harém. Seu cabelo era tratado com óleos especiais e penteado com pentes de marfim incrustados de pedras preciosas. Cada mulher sabia que esse era um momento de grande importância. As joias que adornavam seus corpos não eram escolhidas apenas pela beleza, mas também pelo significado simbólico que elas carregavam. A luz suave das lamparinas, o incenso queimando em recipientes de ouro e as músicas suaves tocadas nos corredores preparavam o ambiente para o encontro com o rei. A noite em que ela seria escolhida era marcada por um verdadeiro espetáculo de beleza, elegância e sedução. Agora, vamos adentrar um mistério ainda mais profundo. O Anel de Salomão, um objeto de lenda, que muitos acreditam ter sido a chave para o poder sobrenatural do rei. Esse anel era gravado com o nome sagrado de Deus e, de acordo com as tradições antigas, lhe dava o poder de controlar demônios, espíritos e até mesmo forças da natureza. Usando esse poder, Salomão não só dominava a construção do templo e do palácio, mas também conseguia estabelecer alianças com seres sobrenaturais, fazendo com que realizassem tarefas impossíveis para os humanos comuns. Esse anel permitia que Salomão conhecesse os segredos mais profundos do universo
interagisse com entidades espirituais e até mesmo alterasse o curso dos eventos com um simples gesto. No entanto, à medida que Salomão usava mais e mais esse poder, ele se via cada vez mais afastado do Deus de Israel, que o havia abençoado com sua sabedoria inicial. O Império de Salomão, embora tenha sido um dos mais grandiosos da história, começou a declinar com o tempo. As escolhas políticas, as alianças religiosas e as pressões do harém começaram a corroer as fundações de sua autoridade. A busca incessante por poder, prazer e conhecimento sobrenatural, com o uso do anel mágico e os jogos de poder no harém, fizeram com que o rei perdesse o equilíbrio. Salomão foi, sem dúvida, um dos maiores reis da história, mas sua queda nos ensina que até os mais poderosos entre nós não estão imunes ao preço do excesso. Quando o homem se afasta da sabedoria divina e se entrega ao desejo sem limites, as consequências são inevitáveis. O templo de ouro e o harém de 1000 mulheres tornaram-se símbolos da grandeza e decadência de um império, cujas ruínas ainda falam conosco hoje, desafiando-nos a refletir sobre o verdadeiro custo do poder. Se essa história tocou seu espírito e você deseja mais histórias que revelam os segredos mais profundos da história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para continuar essa jornada conosco. Não perca as próximas descobertas que podem mudar sua visão sobre o mundo antigo e suas lições para o presente. Comente abaixo o que você aprendeu com a vida de Salomão. Você acredita que ele fez as escolhas certas ou foi consumido pelo seu próprio poder? Clique no vídeo seguinte para desvendar mais mistérios da história que o mundo nunca esqueceu.